vivos sentem frio, só os vivos sentem calor. E glória a Deus por isso, né? Que nós temos como nos aquecer. E eu sei que tudo que acontece na nossa vida, nós temos que aprender a dar graças ao Senhor por isso. Amém, amados? Então, graças a Deus, né? Porque o Senhor tem nos sustentado. Eu sei que talvez para você sair de casa, alguns aqui saem muito cedo de casa. E eu sei que é difícil mesmo, mas eu quero te ensinar algo, né? Não murmure. Mesmo que esteja difícil, mesmo que às vezes você vai colocar as mãos ali debaixo da água, você quer tirar porque está muito frio, não murmure. Seja se estiver calor demais, seja se você estiver incomodado demais, nós temos que aprender a viver uma vida com gratidão por tudo. Gratidão se está frio, gratidão ao Senhor se está calor. Sabe por quê, amados? Às vezes, de maneiras tão difíceis, a gente aprende a ser mais gratos ao Senhor. Às vezes os momentos mais desafiadores da nossa vida que nós aprendemos a olhar as coisas do cotidiano. Às vezes quando a gente tem muito, a gente não observa aquilo que talvez é tão desconsiderado por muitos, mas quando a gente tem falta, aí você valoriza, fala, poxa vida, podia ter, sabe, nossa, ai se fosse assim, ai se fosse dessa maneira. Então querido, olha, que você, deixe o Senhor te ensinar. Deixe o Senhor ministrar ao seu coração que se você está aqui, ainda dá tempo da gente fazer as coisas diferentes. De nós aprendermos a servir uns aos outros melhor. Meus amados, já está tão difícil. Eu estava olhando uma reportagem e vendo a situação que está acontecendo lá em Israel, amados. Eu sei que aquilo ali, deixa eu falar para vocês, é bíblico, viu? A guerra em Israel, de Israel contra outras pessoas, amados, é uma coisa que é bíblica. Mas nós sabemos que o Senhor tem uma promessa para Israel, tem uma promessa para mim, tem uma promessa para você, mas os dias são maus. E se nós, ao invés de aliviarmos a vida uns dos outros, nós dificultarmos mais, irmãos, vai ficar muito mais difícil. Eu tenho observado como a cada dia que passa é mais desafiador de viver em comunhão, viver em comunidade. Irmãos, as pessoas estão tão egoístas. Meu Deus, as pessoas estão tão insensíveis, amada, ao ponto de, parece que tudo que elas veem é só o próprio umbigo. E se você reparar, tudo que acontece na nossa sociedade é só para fortalecer esse tipo de pensamento em nós. Que a nossa vida não é mais importante do que a vida dos outros, irmãos. E nós precisamos estar em lugares como esse aqui, com pessoas como essa que está aí do seu lado, para te lembrar, ei, ninguém faz nada bom sozinho. Ninguém vai crescer na vida sozinho, ninguém vai superar problemas sozinhos, e ninguém também vai achar graça em ter vitória sozinho. É verdade. Por mais que seja bom, irmãos, até quando você conquista algo, você sempre procura às vezes alguém para contar. Você custa esperar chegar, encontrar alguém para falar. Você não sabe o que aconteceu. Mas sabe o que é isso? É bíblico também. Nós não somos responsáveis por criar a unidade, mas nós somos responsáveis por manter a unidade. Nós somos responsáveis por manter o nosso elo a cada dia. É por isso que você tem tanta dificuldade, eu também, com relacionamentos. E meus irmãos, a igreja não é diferente. Nós estamos falando, e na semana passada foi a última mensagem da série de mensagens sobre família, nas quartas-feiras, sobre proteja o seu lar. Mas no último domingo passado, que foi o domingo da ceia, eu falei aqui sobre que nós temos, porque Deus estabeleceu para nós uma família espiritual. E sabe o que eu estou observando hoje? Irmãos, muitos de nós temos uma opinião, não é porque a gente sabe das coisas. Às vezes a gente tem uma opinião porque a gente ouviu de alguém. Às vezes a gente tem uma opinião acerca de um assunto, não é porque a gente conheceu profundamente aquela questão, mas é porque alguém falou para a gente. Ou é um assunto que está falando na sociedade. E deixa eu falar uma coisa para você, com a igreja não é diferente. Você sabia que tem muitas pessoas que elas falam mal da igreja, mas não conhecem o que é a instituição igreja? Elas não congregam, mas elas criticam. Elas muitas vezes não cooperam com o congregar, com o ser igreja família, como eu preguei aqui no domingo passado.
Porque muitas delas já têm uma opinião. E amados, vou dizer para vocês, Deus não nos chamou apenas para vir à igreja, achar que ser igreja é a gente vir aqui um domingo ou uma quarta. Ser igreja é muito mais do que nós participarmos apenas do culto, do que nós celebrarmos aqui juntos. Ser igreja, de fato, é nós entrarmos no modelo bíblico de Deus, que é nós nos tornarmos uma família. Porque como eu falei na semana passada, numa família não importa se o filho mais velho é aquele que chegou primeiro, ou se o mais novo é aquele que chegou por último, todos eles são importantes ou não são? São. E não importa se o mais velho já se desenvolveu mais, ou o mais novo ainda está aprendendo a engatinhar, o pai não pega o filho mais novo e deixa ele fora de casa, ou desiste dele, mas espera que ele se desenvolva. Porque vai chegar uma hora que não importa se você é mais velho na casa, ou se você é o mais novo, de igual modo todos nós vamos contribuir. E sabe, irmãos, é maravilhoso nós chegarmos aqui nesse lugar, nós louvarmos ao Senhor. Mas como eu disse para você, ser igreja no seu coração e na sua mente não pode ser uma opinião que as pessoas falam para você. Não pode ser só algo que as pessoas acham, ou alguma coisa que você ouviu falar em algum lugar. Querido, por que você vem à igreja? Não precisa me responder, mas são coisas que a gente tem que pensar. Por que você acha que você deve permanecer numa igreja? O que faz você sair da sua casa num domingo como esse, num frio desse? O que faz você sair da sua casa para você vir se reunir com as pessoas nessa comunidade de fé? Nós não podemos deixar que perguntas como essas sejam respondidas por achismo, meus irmãos. Nós não podemos deixar que perguntas como essa sejam respondidas por pessoas que não conhecem os princípios daquilo que a palavra diz. Porque se da mesma forma que eu frequentar um lugar, que é a mentalidade que muitos têm, e algo que eu tenho ensinado, que você vai me ouvir repetir isso muitas vezes. A igreja não é um lugar para frequentar, ela é uma família para pertencer. Você pode repetir isso comigo? Diga: a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Amados, a partir de hoje nós vamos começar aqui uma série de mensagens na igreja para te ensinar sobre o que de fato é ser uma igreja saudável. O que é uma igreja saudável? Será que uma igreja saudável, ela é medida pela quantidade de pessoas? Não somente. Será que uma igreja saudável, ela é medida pela estrutura física dela? Será que uma igreja saudável é aquela igreja que tem muitas atividades, que tem muitas coisas envolvendo ali o seu dia a dia? Nós precisamos ver na palavra de Deus o que é ser uma igreja saudável. E ser uma igreja saudável, eu aprendo que, primeiro, é ser uma igreja família. Porque Deus estabeleceu duas instituições. Uma delas foi a igreja e a outra foi a família. Então por que a gente acha que essas duas coisas têm que andar separadas? Não tem, amados. Segundo o modelo bíblico, olha para você ver, lá em Efésios capítulo 2, no verso 19, nós vamos aprender como nós fazemos para crescer em uma igreja família. Que uma igreja família, então, não é um lugar só para mim frequentar, mas ela precisa ser vista como um lugar para mim pertencer. Não é só um lugar para frequentar que, se eu frequento e eu gostei hoje, eu fico. Mas se tem alguma coisa que foi falada lá que eu não gostei, então eu vou embora. Isso não é característica de uma pessoa que encontrou uma igreja família para pertencer. Mas sim aquele que ainda está vendo a igreja como um lugar para frequentar. Então a palavra de Deus diz em Efésios 2,19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e de quê?
E de quê? Da família de Deus. Agora, quando nós vamos olhar o versículo em Romanos 12, 5, diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Sabe o que é isso? É a igreja família. Que nós já não somos mais cidadãos pertencentes, mas que agora nós fazemos parte da família de Deus. Então tem que haver uma mudança na nossa mentalidade, amados. Que ser igreja não é apenas ser um lugar para a gente vir de vez em quando, mas só nós vemos essa comunidade de fé como a nossa família de fato. Irmãos, todos nós que vivemos na família biológica e na família espiritual, temos algo em comum. Vou te provar. Sabe o que tem de comum com a família sanguínea e com essa família espiritual aqui? Vou te falar: alegrias e tristezas. Você vai ter alegrias e tristezas na sua família biológica, na sua família de nascimento, e vai ter alegrias e tristezas na família espiritual. Talvez você ouviu por aí que igreja era lugar de pessoas perfeitas. É por isso que às vezes a gente escuta pessoas falar: eu ir na igreja é o lugar que mais tem gente falso, fofoqueiro. Pois bem, na família de muitos de nós também. Tem gente que fala, não tem sempre aquela tia fofoqueira, nada contra minhas tias, ô Senhor, misericórdia. Corta aí, estou brincando. Irmãos, mas é verdade ou não é? É comum na nossa família biológica, na família espiritual, temos alegrias e tristezas. Quer mais algo comum? Perdas e ganhos. Na sua família sanguínea, na sua família você tem perdas e tem ganhos. Na família espiritual também. Na igreja, família também. Quer algo mais? Vou te dizer: receber e dar. Por que a gente entra na igreja com o pensamento de que aqui a gente vai só receber, nós vamos louvar, a gente vai ser amado, glória a Deus, aleluia? Não, você vai receber, amém? Você vai receber milagre, você vai receber cura, você vai receber bênção, mas assim como na sua família biológica, na família espiritual você recebe também, dá. E é por isso que às vezes algumas pessoas se fecham. Quer mais? Amar e ser amado. Na sua família biológica você ama os seus familiares, não ama? Amém? Só que você também é amado por eles. E aqui nessa família espiritual também, outra característica comum: perdoar e ser perdoado. Quantos de vocês aqui, parece até uma pergunta tão óbvia, né? Já tiveram problemas na família de vocês que foi preciso perdoar e ser perdoado? Levanta a mão. E por que a gente, na família espiritual, quando a gente erra, a gente não quer perdoar? Porque nós entramos às vezes na família espiritual com o pensamento de que todas as pessoas são perfeitas. De que aqui na igreja ninguém pode errar, porque o pastor é alguém que não erra, porque os irmãos aqui, os líderes, são pessoas que não erram. Isso não é verdade. Se você ouviu isso, isso não existe, isso não é verdade. Na igreja família é como a sua família biológica também. Você vê, tem que perdoar e também é perdoado. Quer outra coisa na família biológica e espiritual que acontece muito? Chegar e partir. A gente chega na família, por exemplo, eu fui a última a chegar lá na minha casa, eu sou a mais nova. Mas chegou o momento de eu partir. Por quê? Porque eu me casei e parti para o meu lar. Isso acontece na sua família biológica também, não acontece? Na família espiritual também, amados. Muitos chegam, mas também tem aqueles que vão sair. Outra coisa, erros e acertos. Isso são coisas comuns entre a família biológica e a família espiritual. Agora, querido, deixa eu ensinar uma coisa para você. Não exija da família da fé o que nem a sua família biológica pode te dar. Sabe como são essas coisas? Primeira delas, perfeição. Não exija da família da fé o que nem a sua família biológica pode te dar. Alguém aqui tem uma família perfeita?
Alguém aqui tem uma família que você olhando para ela assim, todos vocês aprovam uns aos outros, você tem aprovação de tudo, tudo dá certo? Não. Então, portanto, não exija isso também da família da fé, da família espiritual. Outra coisa, perdão sem disciplina. Muitas pessoas acham que vir para a família da fé, querido, você vai vir do jeito que você está, amém? Jesus falou isso, não falou? Ele falou, vinde a mim, não é isso? Ele falou, aquele que vem eu nunca vou lançar fora. Só que é o seguinte, se você errou lá na sua casa, lá na família biológica, quem aqui teve consequência? Eu tive. Quem aqui foi perdoado lá quando errou, quando brigou com o irmão, brigou com o marido, brigou com a mulher? Você foi perdoado? Foi, mas não exija perdão sem disciplina. Na família espiritual, na família da fé, também a gente não pode exigir isso, perdão sem disciplina, não, porque Deus já me perdoou, Ele lançou os meus pecados lá no mar do esquecimento, querido, verdade, é Bíblia, só que você errou, você vai ter que arcar com as consequências na vida. Só que você fez aquilo que era errado aos olhos do Senhor, Ele de fato te perdoou, que não significa que Ele vai retirar todas as consequências. É aquele negócio que as pessoas falam, né? Deus perdoa, mas a vida não nos perdoa. Querido, vou dar um exemplo para você. Eu já vi pessoas falando assim, fulano teve um filho fora do casamento. Não, fulano teve um relacionamento, teve um filho. O filho é a consequência. É claro que não, irmãos. A criança é a parte boa, é a bênção do Senhor. Não importa, o erro foi a forma como ela foi concebida, mas a criança é a bênção do Senhor. Só que é o seguinte, vai ser fácil criar essa criança sendo mãe solteira? Vai ser fácil criar essa criança sem instrução e ajuda de um pai? Vai ser fácil educá-la, mas Deus te perdoa do seu erro. Assim como todas as outras coisas. Então, queridos, que nós temos que aprender, não exija da família da fé aquilo que nem a sua família biológica pode te dar. Perfeição, aprovação o tempo inteiro, perdão sem disciplina, liberdade sem limites, irmãos. Não existe isso e nós não podemos exigir isso, porque às vezes as pessoas falam, não, porque eu vou para essa igreja, porque lá eu posso fazer o que eu quiser. Querido, não é assim que funciona. Se você ouviu que você tem que achar uma família na fé para pertencer, para você ser o que você quiser, para você fazer o que você quiser, segundo a Bíblia, segundo o modelo de igreja família, isso não é a realidade que você vai viver. Você na sua casa não tem liberdade sem limite. Na família da fé também não. Irmãos, na vida ou na igreja, toda decisão gera uma reação. Então o que nós temos que aprender aqui? A vida na igreja, família, ela nos ajuda em vários fatores. Um deles que nos ajuda é desenvolver e manter um relacionamento com Deus. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está tentando ter uma vida de fé, de intimidade, compromisso com Deus, fora de pertencer a uma família na fé, eu vou dizer para você, você vai naufragar. Você vai naufragar. Hoje nós temos muitas realidades, por exemplo, depois que teve a pandemia, irmãos, nós tivemos que aprender. Aqui, por exemplo, na igreja, a gente nunca tinha transmitido um culto. A gente nem sabia direito o que era isso. Tivemos que desenvolver uma maneira, ferramentas, formas. Por quê? Porque era a única maneira que a gente tinha de manter a unidade com os irmãos online. E você sabia que tem muitas pessoas que quase 3 anos depois da pandemia não voltaram a congregar? Porque hoje você pode entrar no YouTube agora e você pode achar várias pregações infinitamente melhores do que a minha. Mas não se trata de você escolher a melhor pregação. Trata-se da gente se submeter e entender, queridos, que tem coisas na nossa vida, tem áreas que nós não vamos avançar sozinhos. Você pode ter todo o sucesso fora da sua casa, mas nenhum sucesso suprime o fracasso de uma família. E isso também se aplica na família espiritual.
Porque é através dela, na igreja família, que você se desenvolve no relacionamento com Deus. Olha para você ver, na palavra do Senhor vai dizer assim, olha, Jesus responde: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Agora o próximo: ame o seu próximo como a ti mesmo. Aqui está o fundamento da igreja família. Primeiro, nós devemos aprender a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Uma asa, qual que é a outra asa? Amar o próximo. Então você pode ser o ser mais abençoado, mais espiritual dessa terra. Até quem sabe orando sozinho lá no seu quarto, tendo o seu secreto lá na sua casa, no seu trabalho, não sei aonde. Mas você precisa cumprir o segundo mandamento. E aonde nós cumprimos esse segundo mandamento é justamente sendo uma igreja família. Amar a Deus está em nosso foco como igreja. E sabe o que é isso? Adoração. Quando nós entendemos que esse é o propósito de Deus, a adoração, irmãos, é amar ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Adoração não é uma canção simplesmente que o irmão toca aqui. Não, essas são formas de expressar louvor. A adoração é estilo de vida. Se você tem um estilo de vida que ama ao Senhor, você então é um adorador do Senhor. Se você faz escolhas, amar de coração, o que é isso? Amar com paixão. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos de nós aqui já tivemos mais sede, mais fome por Deus do que hoje? Quantos de nós já tivemos mais vigor, mais vontade, mais anseio? Quando Jesus falou, ame ao Senhor de todo o seu coração, Ele estava falando, me adore com paixão, me adore com garra. Irmão, será que nós estamos vendo isso hoje na família, na igreja família? Adorar ao Senhor com paixão, adorar a Ele com garra. Quando Jesus fala, agora ame ao Senhor com toda a sua alma, sabe o que está dizendo? Amar ao Senhor com o nosso espírito, com o nosso entendimento, fisicamente e também com o nosso intelecto. É como o Bruno falou. Irmãos, quantas vezes a gente está aqui dentro da igreja, está pensando, amanhã é segunda-feira, né? Nossa, deixei o fogão, o que eu vou jantar hoje mesmo? Às vezes enquanto nós estamos aqui, então passa por isso, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Adorar ao Senhor é adorar com a nossa alma, é adorar com o nosso entendimento, é adorar com o nosso coração. Se individualmente alguém se esquecer disso, como família, como igreja família, nós precisamos lembrar uns aos outros. É por isso que é tão importante o momento que nós estamos aqui unidos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se como família, o exemplo conta tanto, que eu vou falar para você, querido, não se engane. O que vai determinar as atitudes de uma família não é o que eles falam uns para os outros, mas é o exemplo que eles dão uns para os outros. Outro dia eu estava observando a Heleninha do pastor Washington. Irmão, esse aqui é o ambiente que ela vive, que ela vê a gente 24 horas por dia. Então todas as vezes que ela chega aqui, todas as vezes que ela entra nesse ambiente, não é porque o pastor Walsh pegou ela pela mãozinha, falou com ela, filha, agora é a hora do louvor, agora é a hora da palavra, que ela está repetindo os mesmos atos. É porque ela está vendo. Vou dar um exemplo para você, você que é pai, você que é mãe. Se você virar para o seu filho e falar, olha, é errado mentir, viu? Mas aí alguém vai, bate no seu portão, você fala assim, avisa que eu não estou. É mentira? Então as suas palavras não estão alinhadas com a sua atitude. Irmão, se nós vamos ser uma igreja família segundo o modelo de Deus, se tem alguém aqui que não está conseguindo adorar a Deus acima de tudo e todas as coisas, que está mais frio do que o gelo que está lá na sua geladeira, que está mais frio, que você vê que ele não consegue mais ter um fervor, que se tornou uma pessoa tão indiferente que pouco importa, irmão. O céu pode estar descendo, pode estar caindo. Agora, se você está vivendo uma vida onde aqui você está desinteressado, mas você está mais interessado nas coisas lá de fora, irmão, eu preciso te dizer, como sua família na fé, toma cuidado. Toma cuidado, porque são coisas que são muito sutis.
Às vezes tem pais que falam assim, porque eu perdi o contato com meu filho na adolescência. Não, filho não se perde na adolescência, você começa a perder lá na infância. Porque eu não consegui mais comunicar com ele, eu não consegui mais entender, a gente foi se perdendo, e foi na adolescência que a gente parou de se entender. Não foi. Não foi. E são coisas que são perceptíveis da mesma forma. É a sua devoção, é o seu compromisso, é o meu compromisso com o Senhor. Às vezes a gente vai se perdendo, dentro de casa mesmo, viu? Conheço pessoas, e assim como eu um dia estive afastada de Deus, mas nunca me afastei da família da fé. Porque minha mãe me levou quando eu tinha 4 anos de idade, então eu fui uma desviada dentro da igreja, irmão. Eu estava perdida dentro da família, mas eu estava lá só por estar. Mas o meu coração já tinha se perdido, Então nós, como igreja família, precisamos entender, amados, que é necessário nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E se tem alguém aqui hoje que individualmente você não está conseguindo amar ao Senhor, você não está conseguindo viver as coisas de Deus com fervor, você é alguém que está se tornando apático, eu tenho certeza que tem alguém aí do seu lado para te dizer: não deixe o fogo do seu coração se apagar. Não deixe essas chamas se apagar, querido. Sabe por que o Senhor nos coloca aqui? Porque é tão importante. Primeiro, que Ele fala sobre uma característica essencial da igreja família, que não abre mão, é a adoração. E Ele diz em Salmos 34:3: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Diga comigo, juntos exaltemos o seu nome. O que é junto? Que a ideia é um aqui, o outro lá na esquina? Juntos é um aqui, o outro está lá para o outro lado, o outro está para o lado de lá. Não, ele está dizendo: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos ao seu nome. Sabe o que é isso aí? Adoração. É o que a igreja família nos ensina: amar primeiro ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Adoração, uma vida rendida ao Senhor. Segunda coisa que está numa igreja família nos ensina a enfrentar os problemas na vida em comunidade, irmãos. Tem problema na sua família? Claro que tem. Então você acredita que nós vamos ter problema como igreja? É claro que nós vamos ter. Mas é o que eu falei, uma igreja família tem problemas, que não significa que ela não seja saudável. Mas estar nessa comunidade ensina-nos a enfrentar os problemas da vida, irmãos. Ensina que nós não somos pessoas perfeitas. Talvez você tenha problemas lá no seu trabalho, você está com problemas no seu casamento, com problemas com os filhos, problemas de relacionamento, seja o que for. A palavra do Senhor diz: Ele morreu por nós, para que estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso ensinemos e edifiquemos uns aos outros, como de fato estão fazendo. Tessalonicenses 5, 10, 11. Irmão, a palavra do Senhor diz: quer você esteja dormindo, quer você esteja acordado, quer você esteja dormindo, quer você esteja acordado, vivamos-nos unidos. Quer você esteja no seu melhor momento, quer você esteja no seu pior momento, vamos estar unidos na família, na igreja família, para juntos vencermos os problemas da vida, para juntos enfrentarmos o que nós precisamos enfrentar. Olha o que a palavra diz em 1 Pedro 3,8. Diz assim: quanto ao mais, tenhamos todos o mesmo modo de pensar, sejam compreensivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. A igreja família nos ensina a lidarmos com os problemas. Como? Entendendo que cada um tem as suas dores, irmãos. Não é só você que tem problema dentro da sua família. Não é só você que tem suas crises. Não é só você que tem seus dilemas. Não é só você que está passando talvez por problemas financeiros. Não é só você que está passando por problemas matrimoniais. Mas ele está dizendo: lembre-se, tenha o mesmo sentimento, seja compassivo.
Seja alguém misericordioso, afável. Sabe o que é isso? Saiba que não é só você que está com problema, não é só você que está com dores, não é só você que está passando por um momento de perda, não é só você que tem necessidade de consolo, não é só você que tem necessidade de fortalecimento, mas tem alguém do seu lado que também precisa, que está lutando as guerras dele, está lutando as guerras dela também, querido. Ser uma igreja família, nós entendemos que juntos nós somos mais fortes. Alguém disse que sozinho você vai em algum lugar, mas que junto nós vamos muito mais longe. Juntos nós somos mais fortes, queridos. Quando nós entendemos o poder do um ao outro, de praticar este propósito, você precisa entender, e eu também, que a vida em comunidade é mais do que você pode imaginar, querido. Vale a pena a gente sair do nosso comodismo. Vale a pena a gente sair do nosso conforto. Sabe, amados, a palavra diz em Hebreus 10, 25, onde eu preguei semana passada: não deixemos de congregar, não deixemos de estar na família da fé, não deixemos de animar uns aos outros, quanto mais, vendo agora que se aproxima o dia do Senhor. Irmão, Jesus vai voltar, amém? Ele vai voltar. Agora, como eu falei, o nível de dificuldade para uns está aumentando, para outros também. E cada um está lutando as suas guerras, cada um está vivendo as suas dificuldades. Mas nós precisamos aprender a olhar para cada um aqui como família e não só como frequentadores. Irmãos, quanto tempo a gente passa aqui, por exemplo, na igreja, a gente tem um hábito de todas as vezes, ou a maioria delas, vai começar um culto, a maioria já aprendeu. O que a gente faz? É para te incomodar mesmo. A gente manda você sair desse lado aqui para o lado de lá, sair desse para esse, para cumprimentar o irmão. Tem gente que não gosta, seja bem-vindo, é para você não gostar mesmo. Porque se você não tiver coisa que te incomoda, você nunca vai mudar. Porque o crescimento, ele traz incômodo. O crescimento, ele gera dores mesmo. Eu não gosto porque eu sou tímido. Tudo bem, não tem problema não. Alguém vai vir ao seu encontro. Não tem problema você ser tímido, o problema é você morrer com a timidez. Não tem problema você ter problemas de relacionamento, o problema é você morrer com esses problemas. E a igreja, a família nos ajuda a tratar essas coisas. Ninguém cresce no casamento ou na igreja sem renúncia. Tem que ter perdão, tem que ter submissão. E na igreja não é diferente, irmãos, eu falo porque tanto eu quanto o pastor Washington, nós temos vivido dias onde Deus tem trago algumas coisas para nós, amados, e alguns direcionamentos, algumas orientações. Isso passa primeiro para a nossa vida. Irmãos amados, muitos de vocês que estão aqui vieram de outras congregações, vieram de outras famílias. Nós recebemos vocês com muito amor, recebemos. Mas sabe o que eu estou dizendo aqui? É que a gente tem que aprender que do que igreja é lugar de você pertencer como família. Ou alguém aqui abandona a sua família toda vez que você tem um problema. Toda vez que alguém te critica na sua casa, você pega suas roupas e vai embora. Ninguém aqui faz isso. E você sabe por que a gente vê a igreja como lugar de passagem? Porque nós ainda não tínhamos aprendido que igreja não é lugar para frequentar, mas lugar para pertencer. Que igreja não é um clube que eu venho, mas é uma família na qual eu pertenço. Que se alguém falhou comigo, eu não tenho que pegar esse alguém e jogar lá fora e desprezar, mas eu tenho que entender que talvez ele seja um irmão mais novo, que se hoje eu estou caminhando de pé, um dia também eu engatinhei, eu também arrastejei, eu também precisei, eu também chorei por coisas pequenas, eu também fui birrento, eu também fui pirracento, e por aí vai, amados. Outra coisa que a gente vive na igreja é a família. Queridos, a gente primeiro aprende, diga comigo, adoração. Você aprende também o quê? Comunhão, que foi o que eu acabei de falar. E o que o Senhor nos ensina, amados, é que na igreja, família, a fé também da nossa vida, Ele nos ensina a fortalecer nossa fé na palavra de Deus. Isso aqui é a terceira coisa que a igreja família ensina: discipulado. Fortalecer-se na palavra de Deus. Hebreus 6:1 diz assim:
Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Irmãos, nós nunca cresceremos em maturidade se nós continuarmos a ficar pensando em coisas pequenas. Nós vamos crescer como família, vamos crescer juntos como igreja, quando nós aprendemos a deixar coisas pequenas para trás. Quando nós aprendemos a avançar, não no que as pessoas pensam e não no que elas dizem, mas avançarmos na palavra de Deus. O que nos amadurece como família na fé, o que nos amadurece como igreja família, é a palavra de Deus. E veja o que Deus reservou para nós em Efésios 3:10. Ele diz assim, olha, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Se você ficar pensando em coisas pequenas, você nunca vai conhecer os poderes e autoridades que Deus tem para nós como igreja. Irmãos, enquanto nós ficarmos pensando em coisas pequenas, enquanto nós ficarmos, amados, pensando em coisas tão banais, vou dar um exemplo para você. Querido, os seus sentimentos importam, amém? Seus sentimentos importam. Eles só não são mais importantes do que a palavra diz. As suas emoções, elas são importantes. Elas só não são mais importantes do que o propósito de Deus. Quantas pessoas abandonam a família na fé, a igreja, porque aconteceu uma coisa pequena que não quis resolver, então ela virou as costas e foi embora. Ela não deixou só um lugar, ela deixou a família. E é assim que a gente age, irmãos? Não é assim que a Bíblia diz que a gente tem que agir. Então o que a palavra está nos ensinando é que se as igrejas são pequenas, não é porque um Deus é pequeno, mas é porque o povo pensa e busca o pequeno, irmãos. E é isso que nós, como igreja, família, nesse lugar aonde Deus nos plantou, nós vamos abandonar as coisas pequenas, porque nós não servimos a um Deus pequeno, nós não seremos um povo de mente pequena. Não importa, irmão, a quantidade de pessoas que tem aqui, se a nossa mentalidade não for pequena, nós nunca seremos diminuídos. É aquela história do elefante, não sei se você conhece. Diz que tinha um elefante no circo, era um dos maiores que tinha lá. Só que ele foi criado, e quem criou ele, amarrava ele num banquinho. E falou para ele que ele não conseguia sair de lá. Resumo da história. Esse elefante viveu a sua vida inteira amarrado nesse banquinho. Ele nunca saiu de lá, porque alguém fez ele acreditar que ele não tinha força, que ele não tinha tamanho e que ele não podia sair de lá. Resumindo, irmão, será que o diabo está plantando coisas tão pequenas na nossa mente, que a gente está apequenando o agir de Deus na nossa vida como igreja, família? Não, porque nós não podemos sair dali. Não, porque nós não podemos viver isso. Não, porque Deus vai usar minha vida. O diabo vai te falando, não, isso não é para você. Não, isso não faz parte do plano de Deus para você. E a gente vai vivendo igual aquele elefante, com uma força que Deus nos deu, com uma graça que Deus nos deu, com uma grandeza que Deus colocou em nós, mas a nossa mente está pequena. Então não é que nós temos um Deus pequeno, não é que nós somos uma igreja pequena, não é porque Deus é pequeno, mas é porque às vezes nós como família estamos pensando pequeno, estamos buscando aquilo que é pequeno.
E não estou falando de uma ambição desenfreada, sem propósito de Deus. Não é isso que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? É que a igreja, a família, é uma igreja que cresce na palavra, com o discipulado, que vai fazer você lembrar quem você é em Deus. Eu não sou o que as pessoas falam, mas eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Então, diabo, é você quem tem que sair. Eu não vou me diminuir, querido. Quantos de nós vivemos a vida inteira nos diminuindo com mentiras, porque não conhecemos a verdade? Como que você vai ir contra uma mentira de Satanás se você não conhece a verdade da palavra? Então, uma igreja família, ela vive em adoração, ela vive em comunhão, e ela tem que caminhar em discipulado. E o que é o discipulado? Desenvolver através da palavra. Quarta característica que nós desenvolvemos na igreja família: descobrir e servir aonde Deus nos chamou. Irmãos, nós não servimos para ser salvos. Pelo contrário, nós servimos porque fomos salvos. Nós não servimos para ser mais amados por Deus. Nós servimos porque Deus nos amou e queremos retribuir isso. Então o que o Senhor nos ensina é que é na família da fé, é na igreja família, que você descobre e que você passa a servir para aquilo que Deus te chamou. Olha o que está escrito em Efésios 4, 12 e 13. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 1 Coríntios 12, 5 diz assim: há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. É a quarta característica da igreja família, a quem o Senhor quer nos tornar: serviço. Irmão, se você viver lá na sua casa, na sua família, enquanto você é bebezinho, você tem qual obrigação? Nenhuma. Mas à medida que você vai crescendo, começa só a tirar as coisas do lugar e não colocar. Começa só a comer e não contribuir. Começa só a bagunçar e não ajudar com nada. O que vai virar essa família, irmãos? Vai sobrecarregar um ou outro, sim ou não? E deixa eu te perguntar, na família da fé é diferente? É por isso que o Senhor te chama a aprender que esse lugar, que a família, é lugar de servir, sim, querido. É lugar de você descobrir os seus dons. É lugar de você colocar para fora as habilidades que Deus te deu. Não, mas eu não gosto de servir. Beleza, lá na sua casa também você é assim? Não, porque lá na minha casa é outra coisa. Segundo a palavra, não. Ele estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu a família, e Ele disse que nós devemos adorar, Ele disse que nós devemos estar em comunhão, Ele disse que tem que ter discipulado, disciplina, Ele disse que tem que ter serviço. Como que está o seu serviço à família da fé, querido? Será que tem alguma coisa bagunçada demais, porque tem só 2 fazendo o serviço de uma família tão grande? Eu sei que você não é egoísta a esse ponto, mas talvez não percebeu o quanto você está sendo egoísta, a não sequer nem pensar: peraí, como que eu posso contribuir com essa família na fé? Peraí, será que eu posso ajudar? Será que eu posso contribuir com alguma coisa? Será que eu posso fazer algo para contribuir aqui? Amados, isso é serviço. E na família o serviço também é importante, sim ou não? É importante. É importante as tarefas, é importante o almoço, é importante a organização da casa, é importante que ambos contribuam, porque a casa é de quem? Pode ser um que comprou, mas é todos que moram nela, não é? Então, portanto, quem tem que contribuir na casa, na família? Todos. Se só um fizer, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar. Ou ele vai desistir, ou ele vai morrer tentando.
Você sabia que é por isso que muita gente que não quer viver mais na família da fé? Porque se sobrecarregou. Porque tinham outros na família que nunca quiseram contribuir, irmãos. É duro, mas é verdade, viu? Pessoas que se sobrecarregaram em ministérios por ver a necessidade, e aí elas foram tentando fazer tudo, foram tentando dar jeito, porque serviço, falta serviço, está na sua casa, querido? Lá na minha casa não falta. E eu sei que na casa de vocês aqui também não. Você pode morar numa casa de 3 cômodos, tem serviço lá. A vasilha que você lavou hoje, se você não lavar ela hoje, ela vai acumular com o de amanhã, com o de depois. Da mesma forma é a família da fé. Tem trabalho, tem serviço. Tem. Só que aonde está a consciência das demais pessoas da casa? Que talvez ainda não entenderam como podem contribuir, como podem servir. E aqui vem por último, a quinta característica. É na família da fé, é na igreja família, que você aprende a cumprir a sua missão para mudar o mundo. Atos 20, 24 diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. É a quinta característica da igreja família que Deus determinou. Sabe qual é? Missões. O que o Senhor nos ensina, amados, é que cada crente, independentemente do que você pode ter como opinião alguma, tem uma atribuição da igreja de dentro para fora. Que todas as pessoas, assim como dentro das suas casas, dentro das suas famílias, tem tantas pessoas talentosas, e o talento delas contribuem, talvez no local de trabalho, em tantos outros lugares, na igreja família também. E olha o que o Senhor diz em Romanos 10, 14, 15. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Na igreja, família, da mesma forma que na sua casa, muitos de vocês vão ser enviados. A Bíblia diz, por exemplo, que os filhos, eles não são dos pais, eles são de Deus. E eu vou contar um testemunho para você, querido, e eu falo isso, eu afirmo, porque foi o modo como Deus usou, e Ele sempre vai usar. Quando Ele diz na palavra dEle, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e Ele diz que nós devemos ensinar as pessoas a guardar aquilo que Ele mesmo ensinou, que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Senhor diz isso, Ele fala assim, olha, vocês devem pregar a palavra, vocês devem ensinar, vocês devem falar aqui, tanto na Judeia, quanto em Samaria, e até os confins da terra. Só que deixa eu te falar, o propósito de Deus é tão claro para a igreja família, que o seu ministério, ele não começa nos confins da terra, ele começa dentro da sua casa. Quando Deus começou a me usar, quando Deus começou a me preparar, não foi fora, não foi em púlpitos, foi dentro da minha casa. É por isso que se a gente tiver esse entendimento da igreja como uma família, você vai entender que o que te projeta não são os seus dons, não são os seus talentos, mas o que te envia é o Senhor da família, é o Pai, é o Deus Todo-Poderoso. Porque família é o maior campo missionário que a gente tem. É lá que você aprende a tratar o seu orgulho. É lá que você aprende a repartir de verdade. Irmão, é lá que a gente aprende a aguentar desaforo ou não é? É lá que a gente aprende a perdoar e ser perdoado. Está com raiva, vai ter que dormir debaixo do mesmo teto. Não gostou não? Vai ter que dividir o mesmo lugar. Ah, não está bom para você não? Então é aqui que você vai ter que ficar. Até que a coisa vai melhorando, você vai aprendendo, vai amadurecendo. Aquelas queixas que pareciam tão graves, agora se tornaram pequenas. Irmãos, é dentro da casa, é dentro da família. Por isso que a igreja, a família, ela não é um lugar de chegada, mas ela é um lugar de envio.
A igreja, a família, o que Deus deixou é isso daqui. Igreja não é lugar de você ficar só sentado. Igreja não é o lugar que você chega. Igreja é o lugar onde você vai ser enviado, querido. Mas é nessa família que a gente vai aprender. É aqui que a gente vai amadurecer. Isso vai transcorrer por meio de processos, de estações, que muitas vezes vão levar tempo, que muitas vezes vão tirar algumas lágrimas dos seus olhos, que vão te desagradar. Mas se a gente aprender a ser uma igreja família, nós não vamos ficar nos apegando em coisas pequenas, porque nós vamos poder olhar para o propósito maior, que é o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que quer nos enviar, mas Ele não vai nos enviar de qualquer jeito. É por isso que você precisa entender e abrir a sua mente para ser uma igreja família, de entender que esse lugar aqui para você é como um útero. É como um lugar que você se desenvolve, é como um lugar que você aprende a ter resistências. É como um lugar que no momento certo vai nascer o propósito, na hora certa vai nascer o ministério, na hora certa vai nascer o que Deus tem com você, querido. O que a palavra diz em Colossenses 3,15, vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. O que é isso? Família de novo. O que ele nos ensina, igreja é onde a vida comunitária acontece. Sabe o que eu acho mais lindo, amados? Tem coisas que acontecem aqui. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, a primeira vez que eu preguei foi numa célula. Os maiores desafios que eu vivi nunca foi diante de um púlpito, diante de muitas pessoas, mas às vezes era para um grupo de 5, um grupo de 3, um grupo de 10. É porque a palavra diz que se você honrar ao Senhor no pouco, Ele vai te colocar no muito. Mas primeiro a gente tem que aprender. Aprender e conhecer o que Ele está falando conosco. Talvez para muitos de vocês, a primeira vez que você falou em público foi num treinamento na igreja, foi numa célula. Porque é na igreja que a gente aprende, é aqui que se desenvolve a vida em comunidade, assim como na sua família. Se você está dentro dela, é lá que você vai aprender a se relacionar com o resto do mundo ou não é? É lá. Na igreja, a família não é diferente. Sabe o que a Bíblia diz em Atos 2:46? Diz assim, olha, e a igreja todos os dias continuavam a se reunir num pátio, no templo, no partir do pão e de casa em casa. Igreja, família é sobre casas, é sobre famílias. A igreja é o único lugar na sociedade onde nós ouvimos o não, que necessariamente nós não queremos, mas o que precisamos. Tem poucos lugares na sociedade onde a gente ouve o que ouve aqui dentro, sim ou não, irmãos? E tem que ser. Assim como na sua casa, tem coisa que você ouve lá dentro que você não vai ouvir em lugar nenhum mais. Porque talvez as pessoas que te amam de verdade, é lá dentro que elas vão estar. E ruim por ruim, você pode até achar ruim, mas o lugar que você sempre vai voltar é a sua casa. Às vezes as pessoas te falam a verdade, mas nem sempre elas têm aquele jeito de falar, né? Então se quer falar, como é família, fala com casca e tudo, mas falou a verdade. E a igreja, queridos, é o único lugar na sociedade aonde ouvimos o não, que necessariamente nós não queremos, mas o que nós precisamos. Irmãos, e nós vamos viver isso juntos. Viver isso juntos como uma igreja família que adora ao Senhor, que vive em comunhão, que é discipulada, que serve e que vive as missões do que a palavra do Senhor diz. Sabe, queridos, o que o Senhor está dizendo para nós é que através dessa família espiritual, Ele quer trazer do céu e mover aqui na terra o que é a vontade dEle. E através da igreja família. Sabe, querido, eu te pergunto nessa noite, quantos querem fazer parte dessa família da fé que eu preguei aqui? Quantos querem não mais vir à igreja como lugar para frequentar, mas para pertencer? Quantos de vocês querem, estão dispostos a mudar a sua mentalidade de que a igreja não é um lugar de chegada? Cheguei.
Cheguei e vou procurar uma cadeira aqui para mim, vou procurar um lugar aqui. Tem gente que fala assim, ia lá, sentar no meu lugar. Uai, tinha seu nome lá? Eu sei que cada um chega, né, irmãos? Escolhe seu lugarzinho aqui, mas são coisas que a gente tem que começar a mudar na nossa mentalidade. Irmão, a igreja família é o seguinte, ela não tem lugar para o crente 3S. Quem é o crente 3S? Sentado, salvo e satisfeito. Entendeu? Ele tem certeza da salvação dele. Ele já encontrou um lugarzinho para ele sentar. E ele fala assim, beleza. Irmão, na família você vai ser incomodado a crescer. Você pode escolher permanecer do jeito que está? Pode. Mas o Pai, o nosso Pai, o dono de tudo, aquele que te criou, Ele está te chamando a pertencer a uma família de fé. Ele está te chamando a evoluir, a crescer. Amados, vocês disseram que desejam participar dessa família da fé. Deixa eu te dizer, nós não nascemos espiritualmente nela. Nós escolhemos fazer parte dessa família mediante a fé em Jesus Cristo. Através da palavra, através do arrependimento dos nossos pecados. E aí é o que a palavra do Senhor diz. Por que Ele escolheu a família? Porque Ele diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? E um filho nasce de quê? De uma família, querido. Então o que o Senhor está dizendo, que nós devemos estar juntos, unidos, para que nós nos tornemos essa igreja família, como um corpo bem ajustado, com uma mentalidade que glorifique ao Senhor. E queridos, não é fácil a gente mudar a nossa mente. Às vezes tem pessoas que tentam mudar um hábito sem mudar a mente, dura pouco. Porque primeiro você tem que mudar aqui, para depois mudar os seus hábitos. Nós não vamos ser uma igreja família da noite para o dia, mas tem coisas que nós já precisamos agora começar a mudar. A mentalidade é uma delas. Começar a entender que esse lugar aqui não é um restaurante da fé, irmãos, não. É um lugar onde você vem adorar ao Senhor. É um lugar onde você está em comunhão. Um lugar onde você é discipulado. Mas também é um lugar onde você serve. E aonde você é enviado para cumprir o ídolo do Senhor. Essa é a igreja família. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar?